bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu estou procrastinando para fazer, mas é um vídeo super importante, que é um vídeo sobre como não procrastinar, como parar de enrolar e finalmente fazer as coisas que você tem que fazer. E assim, eu estou muito feliz por eu finalmente estar fazendo esse vídeo, porque realmente é uma coisa que eu tinha que fazer há muito tempo, mas eu nunca parava para trabalhar nisso. Então, como parte do meu processo de parar de procrastinar, parei de procrastinar esse vídeo. Então, hoje eu vou trazer 15 dicas para você parar de procrastinar, melhorar a sua produtividade, parar de enrolar e colocar a mão na massa. E assim, obviamente, o quesito básico é: comece, faça as coisas, não tem muito segredo, sabe? É você ir cair de cara com aquilo, sentar e estudar, fazer o que você tem que fazer, né? Deixar de preguiça, mas tem muitas outras coisas que podem te ajudar também, então hoje eu vou trazer várias dicas pra isso. E já pedindo com antecedência, se você gostar desse vídeo, dê uma piate, porque dá muito trabalho pra fazer, e se inscreva no canal, porque aqui tem muita dica de estudo, vídeo aula, dica de Enem, aula de redação e de história, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, ok. A primeira dica é a dica mais básica de todas, mas é a mais necessária, que é você se isolar de distrações, né? Porque a maior parte das pessoas enrola pra fazer as coisas porque se distrai. Então, uma coisa bem básica é você se isolar disso. Você desligar o celular, se possível, deixa o celular em outro cômodo da casa, deixa o seu celular com alguma pessoa. Se você puder, desligue o modem de Wi-Fi da sua casa quando você estiver estudando. Se você puder estudar em alguma biblioteca e trabalhar em algum lugar mais isolado também, é uma dica muito interessante. O que eu fazia na escola era eu deixava o meu celular com um amigo que estava sentado muito longe de mim, né, que durante a aula eu não ia levantar e até lá buscar. E aqui em casa uma coisa que eu fazia muito é, quando meus pais estavam na sala assistindo televisão, eu desligava meu celular e deixava na gaveta embaixo da televisão, porque se eu fosse buscar o celular lá pra usar, eles iam ver que ao invés de estudar, eu estaria mexendo no celular. Então, se te ajudar, isole de distrações. No computador também, bloqueie os sites de redes sociais, esse tipo de coisa. Apague os aplicativos de Facebook, Instagram do seu celular. Pelo menos é o que me impede de mexer a todo momento. Agora, a segunda dica é você fazer uma coisa de cada vez até o fim, sabe? Ao invés de começar várias coisas pequenas e nunca acabar, faça uma coisa de cada vez até você acabá-la. E uma coisa que vai te ajudar ainda mais com isso é você picar as tarefas. E ao invés de você pensar, hoje eu tenho que terminar todos os exercícios que eu não fiz no ano todo, você picar isso aí. Eu tenho que fazer os exercícios de matemática, tenho que estudar a matéria de português. Enfim, pique as tarefas para elas ficarem menores, que aí você vai ter mais incentivo, né? Vai ficar muito menos amedrontador pra você fazer, você vai ter muito menos preguiça de fazer aquilo, você vai terminar muito mais rápido, vai ficar muito mais satisfeito e você vai ter muita mais facilidade de começar e terminar uma coisa, porque o grande pecado que faz a gente procrastinar cada vez mais é que a gente começa uma coisa e nunca termina. Você não pode mais fazer isso, você tem que começar as coisas e terminar. E pra te ajudar, a terceira dica que eu tenho é muito importante ter uma lista de tarefas, mas você fazer sua lista de tarefas de 3 em 3. Escrever cada hora 3 tarefas e só adicionar tarefas novas quando você já tiver completado as tarefas anteriores. Então, se as suas tarefas do dia são estudar alguma coisa, terminar o seu trabalho, arrumar alguma coisa no computador, só adicione novas coisas pra fazer no seu dia quando aquelas 3 coisas já estiverem feitas. Então, esse é o grande segredo, que aí vai te obrigar a terminar o que você já começou. Outra dica também que me ajuda muito é marcar o tempo, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho tanta coisa pra estudar, vai demorar muito, mas se a gente pensar, vou estudar 20 minutos, aí o negócio passa muito mais rápido. Então, marque o tempo, cronometre o tempo que você anda estudando, ou então comece por pouco, comece estudando 10 minutos por dia, 15 minutos, e sempre cronometre, guarde seu tempo, até mesmo pra te incentivar a pensar, não, já tá acabando, falta pouco, tá tudo bem, eu vou começar e terminar e vai ficar tudo bem. E falando em tempo, outra dica que é um método de estudo que eu já falei pelo menos em 10 vídeos desse canal, que eu vou continuar falando, que me ajuda muito, é o método Pomodoro de estudo. Como que funciona o método Pomodoro? Você divide as coisas que você tem que fazer em blocos de meia hora. Você estuda ou faz a sua atividade durante 25 minutos com total concentração, sem mexer no celular, sem falar com ninguém, 25 minutos totalmente concentrado, e tira 5 minutos de pausa. E isso passa muito rápido. Quando você começa a fazer o método Pomodoro, o tempo passa muito rápido e você é muito mais produtivo nesses 25 minutos concentrado do que você seria se você ficasse 1 hora se distraindo, sem foco. Então, eu pelo menos divido meu estudo em vários métodos Pomodoro. Tipo, agora de manhã eu vou fazer 5 pomodoros, à tarde eu vou fazer mais 3. Então, assim, fica muito mais fácil porque as tarefas ficam muito menores e você sempre cronometrando o tempo, no celular ou no relógio, caso o celular seja um problema pra você. Outra dica também pra quem trabalha bem sob pressão é colocar prazos nas suas tarefas. Se possível, não só data como hora pra entregar aquela coisa. Porque assim, eu entendo que quando a gente tem um trabalho pra entregar daqui a alguns dias, bate uma pressão e a gente de fato faz aquilo. Mas quando é tipo estudar ou fazer coisa
coisas que você não vai ter ninguém te cobrando, que você não vai se dar mal se você não fizer, a gente acaba não se cobrando e acaba não fazendo. Então uma dica pra você garantir que toda hora você vai fazer as coisas é você determinar prazos pra fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Você precisa fazer um resumo, pode ser que ninguém vai te cobrar o resumo, pode ser que se você fizer ou deixar de fazer, ninguém no mundo nunca vai sonhar. Mas determine, eu preciso entregar esse resumo hoje às 4 horas da tarde. Isso me ajuda muito, 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 porque quando eu determino um prazo, de preferência com hora, aí sim eu pego firme e faço aquilo pra entregar no meu prazo imaginário, sabe? E se possível marcar com hora mesmo, marcar a hora de fazer as coisas, sabe? Eu vou estudar de 1 às 2 da tarde, eu vou fazer aquele trabalho hoje às 3 horas da tarde, sabe? Pra você ter uma rotina bem meticulosa e garantir que você não vai fugir daquilo. Se você for uma pessoa com pouca disciplina, isso pode te ajudar bastante. E também outra coisa em relação a tempo que me ajuda muito é você encarar os estudos como profissão, sabe? É você não pensar que, tipo assim, dá pra você vagabundar nos estudos porque ninguém vai te cobrar, porque não vai dar certo. Pense que a sua profissão é ser estudante. Pense em estudar como se fosse um trabalho formal, como se você tivesse um chefe que vai te cobrar, como se você tivesse que bater ponto toda vez que você começa, que você termina de estudar. Crie um horário de expediente para os seus estudos, da mesma forma que você tem hora fixa para entrar, para sair do trabalho, tem que bater ponto, tem que marcar o horário. Faça isso com os seus estudos, sabe? Trate os estudos como se fosse um expediente, como se fosse a sua profissão. Dê seriedade para isso, tenha horário de expediente. Pode ser que você ainda tenha coisa para fazer, acabou seu horário de expediente, você vai descansar. Só que aí, qualquer questão, assim como no trabalho, né, não pode ficar parando de trabalhar para fazer as suas coisas pessoais. Então defina o seu horário de expediente realmente. Outra dica também que eu gosto bastante de fazer é criar um ritual antes de estudar, né? Então, por exemplo, quando eu preciso estudar, quando eu vou estudar, eu tenho meu ritual. Eu acendo uma vela que deixa o meu ambiente cheiroso, eu acendo todas as luzes, eu limpo a minha mesa, deixo as minhas canetas todas do lado, arrumo todinhas, deixo assim. Então, quando eu começo a fazer isso, quando eu já sinto o cheiro da minha vela de hortelã, quando eu acendo todas as luzes, quando eu arrumo a minha mesa, o meu cérebro já começa a pensar, ok, a gente vai estudar. Então, assim, tem um ritual gostoso, sabe? Estudar em um lugar agradável, bem iluminado, um lugar que você goste, pode ser uma coisa que vai te incentivar a fazer as coisas, tá? Colocar a mão na massa pode te ajudar. Outra coisa também que, assim, tem sido difícil pra mim, mas tá me ajudando bastante, é fazer uma espécie de meditação pra afastar os pensamentos. Porque acontece, um problema que todo mundo tem, né? Eu, pelo menos, começo a estudar e eu tô lá estudando e do nada eu começo a pensar em 1000 coisas. Eu começo a pensar nas coisas que eu tenho que fazer, começo a pensar numa coisa que eu vi na televisão, começo a pensar em Deus, no mundo, no meu cachorro, em 1000 coisas. E aí uma coisa que eu tô fazendo que tá me ajudando bastante é fazer uma meditação, que é eu paro e eu fecho os olhos e começo a pensar num branco. Penso em nada, literalmente. Eu penso num branco e fico assim. E obviamente, quando eu começo a pensar no branco, vários outros pensamentos vêm na minha cabeça. Eu começo a lembrar das coisas que eu tenho que fazer, das coisas da vida, assim. Começo a pensar em várias coisas. E aí o exercício que eu faço é, tiro todas essas coisas, vou afastando esses pensamentos e focando só em pensar em nada, sabe? Pensando no branco mesmo. E isso tem me ajudado muito, porque quando eu tô estudando e esses pensamentos vêm na minha cabeça, eu consigo afastá-los melhor. Então, quando eu treino simplesmente pensando no branco e afastando os pensamentos que vem na minha cabeça pra eu focar em descansar na minha mente, quando eu tô estudando, da mesma forma os pensamentos vêm e eu estou aprendendo, né, porque é um processo, é difícil, eu admito, afastar esses pensamentos pra eu conseguir me concentrar só naquilo que eu tô fazendo. E isso, inclusive, pra quem tiver dificuldade pra dormir, me ajuda muito a dormir também. Ficar só pensando no branco, afastar a cabeça, porque às vezes, né, principalmente eu que estudo até a noite, eu fico muito com a cabeça nos estudos e depois não consigo descansar. Então, fazer essa meditação de pensar no branco antes de dormir me ajuda muito a tirar a cabeça dos estudos, a descansar, relaxar e acordar com mais energia, e também me ajuda na hora de estudar, a focar só naquilo que eu tô fazendo e afastar qualquer pensamento que venha na minha cabeça pra eu terminar aquilo e fazer o que eu tenho que fazer. Outra dica boba que salva a minha vida é: faça as coisas mais difíceis quando você tiver com mais energia, quando você estiver no seu pico de energia, quando você acabou de acordar e tá tranquilo, antes de você almoçar, né, porque depois da gente comer a gente sente um pouco de sono. Quando você tiver com mais energia, faça as coisas mais difíceis, faça as coisas mais difíceis, até mesmo pra você se livrar daquilo e começar a fazer as coisas que você gosta, pra você poder relaxar um pouco mais a sua mente, pra você gastar a sua energia com aquilo que vai te demandar mais e depois você ir gastando o seu tempo com coisas que te demandam menos tempo, menos energia e tudo mais. Outra coisa também que pode te ajudar bastante é pedir ajuda de colegas, de família, fazer grupo de metas, grupo de estudos. O que é um grupo de metas, né? É um grupo de pessoas que não necessariamente vão estudar juntos, mas é um grupo, por exemplo, eu e algumas amigas que determinam
determinamos, ó, essa semana nós vamos estudar o período napoleônico e o Congresso de Viena. E aí passa alguns dias e a gente se reúne e pensa, fala, e aí, vocês estudaram, vocês olharam, tem alguma dúvida? É mais ou menos um grupo de pessoas que se determina a seguir uma mesma meta de estudos pra um ir cobrando o outro, sabe? Pra chegar no final da semana e falar, e aí, vocês estudaram o que a gente combinou que ia estudar? Vocês fizeram as coisas? Porque realmente, quem trabalha melhor sob pressão, né, é bom ter essa cobrança. Então, às vezes, se a sua família for te ajudar, fala com a sua família, mãe, até o final da semana eu tenho que ter feito 2 trabalhos. E pede pra eles te cobrarem, pede pra eles prestarem atenção se você tá estudando ou não. Às vezes uma cobrança faz bem, sabe? Eu sei que muitas vezes a nossa família, as pessoas mais próximas pressionam a gente, não é positivo, mas se você precisar de pressão pra trabalhar, pode ser bom eles estarem te cobrando, eles estarem de olho, até mesmo pra você se regular, pensar, nossa, eu preciso estudar agora que senão minha mãe vai brigar comigo, que senão minha família vai ver que eu não tô me esforçando. Então às vezes uma cobrança pode ser boa. Outra dica também pra quem é muito perfeccionista, precisa melhorar isso, eu também preciso, é você, ao invés de focar em fazer as coisas com perfeição, porque eu sei que é um problema pra muita gente, ao invés de focar em fazer tudo com perfeição, foca em fazer. É simples assim. Ao invés de você pensar, tem que fazer esse resumo da forma mais linda, com todas as canetinhas coloridas, foca em, tem que fazer um resumo. Priorize terminar a tarefa ao invés de priorizar fazer a tarefa perfeita. Porque a gente gasta muito mais tempo fazendo um negócio que agrade a nossa mente cheia de toques e cheia de frescura e cheia de perfeccionismo do que a gente gastaria simplesmente pra fazer uma atividade. Faça a sua atividade e depois você pensa em como pode melhorar. O mais importante é você fazer até o fim, porque às vezes a gente fica tentando fazer uma coisa perfeita e é difícil e a gente desiste no meio do caminho. Então, antes de tentar melhorar as coisas, faça as coisas. Outra dica também que me ajuda muito, que se você souber que em casa você vai se desconcentrar, que você não vai estudar, se possível, fique na escola, fique na faculdade depois que sua aula acabar. E isso me ajuda muito, porque assim, tanto pra você se cobrar, pra falar, eu só vou voltar pra casa e descansar assim que eu terminar as coisas que eu tenho pra fazer, tanto quanto pra você tirar as distrações ao seu redor. Então, se você puder ficar na biblioteca da escola, da faculdade, até mais tarde, pra terminar tudo que você tem que fazer, e aí só depois você chegar em casa, vai ser ótimo. Tanto porque você vai garantir que tudo vai ser feito, quanto vir pra casa vai ser uma recompensa pra você. Você vai entrar na sua casa e vai descansar, ao invés de simplesmente chegar em casa cheio de preocupações porque você tem muita coisa pra fazer. Então, se possível, fique na escola, fique na faculdade pra fazer suas tarefas e volte pra casa quando já estiver tudo pronto e você estiver pronto pra descansar, pra seguir a sua rotina com as suas coisas pessoais. Outra coisa muito bobinha, mas que eu li num artigo de um cientista que ajuda ele, é fazer a cama todos os dias, né? Arrumar a sua cama todos os dias. Porque assim, eu li várias pessoas falando a respeito que arrumar a cama todos os dias depois que você acorda já te dá uma satisfação de ter feito alguma coisa boa no dia. E também eu, pelo menos, que gosto de ter o meu quarto bem arrumadinho, eu gosto muito de arrumar a cama assim que eu acordo, porque eu já sinto que tá tudo organizado, posso seguir a minha vida. Então assim, parece bobo, mas pelo menos pra mim me ajuda muito. Arrume a sua cama todos os dias, não demora muito, 2 minutinhos, fica lindo, coloca os bichinhos em cima dela, arruma a sua cama todos os dias. E a última dica, que é uma coisa super importante que a gente não pode esquecer de falar nesse vídeo, é: se a sua procrastinação, se a sua enrolação tiver ligada à ansiedade, à depressão, a algum problema psicológico, procure a ajuda de um psicólogo, converse com pessoas a respeito, porque muitas vezes a gente fica se culpando por não conseguir fazer as coisas, sendo que a gente não tá conseguindo fazer as coisas porque tá muito nervoso, tá com algum problema, tá precisando equilibrar a sua vida, às vezes até tomar uma medicação. Então não se culpe por todas as coisas, procure o motivo da sua procrastinação, né? É realmente porque você tá vagabundando e precisa melhorar, ou porque você tem algum problema muito maior do que simplesmente enrolar pra fazer as coisas. Então, caso a sua procrastinação, caso os seus problemas tenham a ver com ansiedade, depressão, muita pressão, problemas familiares, esse tipo de coisa, procure ajuda, resolva a sua vida particular também, pra melhorar também a sua vida acadêmica, a sua vida profissional e tudo mais, porque tá tudo interligado. Não esqueça de cuidar de você, tá? Essa é a lição que eu tinha pra dar como última dica. E assim, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho pra fazer, então se você puder, dê um me piate clicando no dedão pra cima que tem aqui embaixo e se inscreva no canal, porque a gente vai ter muitos vídeos de resumo de história, resumo de redação, videoaulas, todo tipo de dicas pra Enem, estudos, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela paciência pra quem viu o vídeo até aqui, um beijo, até o próximo vídeo.